Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Caio e a gente vai iniciar o nosso curso de Direito Administrativo para os concursos das mais diversas áreas jurídicas. A gente vai trazer toda uma jurisprudência atualizada sobre os nossos temas dentro do contexto de direito administrativo. A gente vai trazer discussões doutrinárias, súmulas, um conteúdo totalmente atualizado para você que vem se preparando para concurso público. Então, a gente vai desmistificar toda a ideia básica, todos os aspectos gerais e específicos do direito administrativo. Para quem não me conhece, eu sou advogado, sou concursado e venho através desse instrumento ministrar um curso muito top aqui no Preparatório Evolução, para que você consiga a sua aprovação, para que você consiga a tão sonhada aprovação no concurso público. E sem delongas, vamos iniciar o nosso tema, ok? Nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre administração pública, sobre a organização, a estruturação, a divisão da administração pública. E olha só, eu preciso que você entenda que nesse momento a nossa administração pública, ela se divide em uma administração direta e uma administração indireta. Caio, então vamos lá. O que é que eu preciso saber do ponto de vista dessa organização da administração pública? Você precisa de cara, logo, entender que dentro da organização da administração pública existe a administração direta e existe a administração indireta. Caio, então vamos lá. A administração direta, tá? Ela é aquela administração que vai ser composta pelos entes que a gente chama de entes políticos. A administração direta, ela vai ser composta pelo que a gente chama de entes políticos. Caio, e quem é que compõe? Quem são esses entes políticos? Aí eu preciso que você anote. Esses entes políticos, eles são representados na figura da União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Esses quatro entes, que a gente chama de entes federados, são entes que têm competência política delimitada na própria Constituição Federal. E são esses entes que vão compor a administração que direta. Então anota: União, Estado, Distrito Federal, os municípios, tá bom? E além desses entes, você tem que colocar dentro dessa estrutura da administração direta os órgãos públicos, os órgãos da União, os órgãos do Estado, os órgãos do município. São membros, são elementos sem personalidade jurídica que, de certa forma, integram também essa administração que direta. Então, olha só, além desses entes políticos, compõem a administração direta órgãos os órgãos públicos. Então são esses caras, tá? União, Estado, Distrito Federal e município, inclusive os órgãos públicos de cada ente desse político, eles vão constituir o que a gente chama de administração direta. E detalhe, olha só, essa administração direta, essa competência dos entes da administração direta, ela é uma competência que a gente chama competência constitucional. Constitucional. De maneira que, preste muita atenção nisso que eu vou te falar. Todas as competências dos entes políticos, a questão do pacto federativo, a divisão de funções dentro da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, essa divisão de poderes, essa divisão de competências, ela foi delimitada lá pelo poder constituinte originário, lá pelo PCO. Então a própria Constituição, ela atribui a esses entes políticos as competências administrativas. Então olha só um gatilho de prova. Esses entes políticos,
Os entes que compõem a administração direta, eles têm competência administrativa delimitada pela própria o quê? Constituição Federal. Por isso que eu te falo que esses entes, eles gozam de competência constitucional. Beleza, Caio? E aí, assim como existe a administração direta, existe também a administração que indireta. Professor, quem são os entes que representam essa administração indireta? Olha só, os entes que representam essa administração indireta podem ser subdivididos em 4 entes ou entidades. Aqui a gente pode falar das autarquias. As autarquias são entidades da administração indireta. A gente pode falar das fundações públicas, que são entes da administração indireta, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, esses 4 entes ou essas 4 entidades, elas vão representar o que a gente chama de administração que indireta. E olha o detalhe, esses entes, essas entidades, eles sofrem um processo administrativo. Anota isso. Eles são criados a partir de um processo administrativo que a gente chama ele de descentralização. Então tome nota que o processo que é utilizado para formar autarquias, para formar fundações, para formar sociedade de economia mista, empresa pública, o nome desse processo jurídico, tá? Ele é chamado de descentralização. Descentralização administrativa. O nome desse processo em que a União, por exemplo, ele cria o INSS, ou, por exemplo, a União cria o Banco do Brasil, que é Sociedade de Economia Mista, o nome desse processo a gente chama de descentralização por lei ou descentralização por outorga legal. Anota isso, porque isso é detalhe de prova. Olha só, se a prova te questionar qual é o procedimento jurídico utilizado pelos entes para que haja a criação de um ente ou uma entidade da administração indireta, você vai responder que esse procedimento ele é chamado de descentralização e é considerado uma descentralização legal. Por que descentralização legal, Caio? Porque ela sempre vai ocorrer mediante lei. O processo de criação das entidades da administração indireta, ou seja, o processo de criação das entidades da administração indireta, tá? Sempre ocorre mediante lei. Anota isso. Se a prova lhe questionar como que ocorre a criação de uma autarquia, você vai dizer, olha, o procedimento ele é descentralização por lei ou descentralização por outorga legal. Anota isso, beleza? Então, esses entes que compõem a administração que indireta, tá? Esses entes, eles compõem a administração que indireta. Tranquilo? Beleza? Então, eu preciso que nesse momento você guarde essa divisão. Existe os entes da administração direta, são aqueles entes que têm competência constitucional e as suas competências administrativas serão delimitadas em Constituição, no próprio poder constituinte originário. E olha só, olha o gatilho de prova. A prova, certa feita, perguntou se lei poderia alterar a competência dos entes políticos. Não pode, somente pode alterar a competência de ente político PEC, proposta de emenda à Constituição Federal. Por quê? Se as competências para os entes da administração direta são atribuídas
Mediante o quê? Mediante Constituição Federal, a alteração dessas competências somente ocorre mediante PEC. Beleza? Já as competências das entidades ou dos entes da administração indireta, anota isso, que essas competências são competências o quê? Legais. Aí sim, estas podem ser alteradas mediante lei. E olha outro detalhe que eu quero que você observe. A prova, certa feita, ela questionou qual seria o nível de relacionamento jurídico entre um ente da administração direta e um ente da administração que? Indireta. Olha só, a prova questionou assim, tá? Uma relação de subordinação entre os entes da administração direta e os entes da administração indireta. E a prova queria que você entendesse é se você sabe que nesse momento, quando há um processo de descentralização por outorga legal, não há o que se falar de subordinação. Nesse caso, pessoal, o que existe, a relação jurídica que vai existir nesse momento para que haja uma. Então, o que há nesse caso, ou seja, se a prova lhe questionar qual seria a relação jurídica que existe entre um ente da administração direta e um ente da administração indireta, a relação jurídica entre eles vai ser marcada pelo que a gente chama de supervisão, anota isso, vai ser marcada pelo que a gente chama de supervisão ministerial, ou também pode ser chamado na sua prova de tutela finalística. Então, essas são as duas palavras-chave que você precisa compreender quando é questionado na sua prova qual a relação jurídica que existe entre a administração direta e a administração indireta. Eu preciso que você entenda esse tema. Essa relação jurídica ela é chamada de tutela finalística ou subordinação ou supervisão ministerial. Nesse caso, não há o que a gente chama de subordinação. Porque quando um ente da administração direta, ou seja, digamos que o seu estado, tá? Ele cria uma autarquia estatal. A lei que cria essa autarquia estatal cria uma nova pessoa jurídica. As autarquias têm regime próprio, têm patrimônio próprio, têm pessoal próprio. Por isso que nesse caso não há subordinação. O que vai haver é um controle finalístico, uma tutela finalística, ou também chamado de supervisão ministerial. Então, isso daqui você precisa guardar para a sua prova. A relação jurídica existe entre os entes da administração direta e os entes da administração indireta é uma relação marcada pela supervisão ministerial ou a tutela finalística, beleza? Lembrando que esses entes que compõem a administração indireta, eles têm o que a gente chama de patrimônio próprio. Professor, então significa dizer que eles têm gestão patrimonial própria, sim. Significa dizer que eles têm pessoal próprio, eles têm regime jurídico próprio. Então, nesse caso, a gente não pode falar de subordinação. O mecanismo utilizado para controlar, por exemplo, um mecanismo que a União usa para controlar as atividades do INSS, que é uma autarquia federal, é o que a gente chama de tutela finalística ou supervisão ministerial. Guarde isso aqui no seu coração, porque isso quando cai na prova, os alunos erram e você não vai errar. Aluno do professor Caio não cai nessa besteira. Não caia no cantinho da sereia.
A relação entre a administração direta e a administração indireta não é uma relação de subordinação, é uma relação de supervisão ministerial ou também chamado de tutela o quê? Finalmente. Beleza? Vamos para frente. E para a gente aprofundar nosso tema, para que a gente consiga elevar o nível da nossa aula, beleza? Eu trago para vocês aqui as 3 formas que existem de descentralização, tá? Existe a descentralização por outorga legal, a descentralização por colaboração e a descentralização territorial. Cada descentralização dessa, ela existe para que haja uma finalidade específica. Então, olha só, toda vez que a sua prova lhe questionar o que seria essa descentralização por serviço funcional técnica ou por outorga, essa descentralização é aquela descentralização que é utilizada, meu amigo, para constituir, tá? Para constituir as entidades ou os entes da administração indireta. Então, toda vez que for criado uma autarquia, criado uma sociedade de economia, uma empresa pública, uma fundação, essa descentralização, ela é chamada descentralização por lei, descentralização por outorga legal, descentralização por serviço, descentralização funcional. Todos esses nomes podem ser atribuídos a esse processo de descentralização. É esse processo em que a gente tem a formação, vou anotar para você, a formação dos entes da administração indireta. Beleza? Tranquilo? Então, se a sua prova lhe questionar, tá? Se a sua prova lhe questionar qual é o tipo de descentralização que a gente forma os entes da administração indireta, você vai dizer que é descentralização legal, por outorga legal, descentralização técnica, descentralização funcional ou por serviço. Já a descentralização por colaboração, tá? Detalhe, olha só, a descentralização por outorga legal, ela sempre ocorre mediante lei. Anota isso. A descentralização por outorga legal, ela sempre ocorre mediante lei. Já na descentralização por colaboração, ela ocorre quando, Caio? Pessoal, às vezes a administração pública, ela não tem braço, não tem elemento suficiente para gerir todo o patrimônio. E essa gestão, ela é delegada para entes de natureza privada, é delegado para entes concessionários de serviço público, permissionário de serviço público, autorizatário de serviço público. Professor, e quem são esses entes? São empresas privadas que recebem da administração pública o poder de executar alguns serviços públicos. E esse tipo de descentralização que ocorre mediante contrato, a descentralização por colaboração, ela sempre ocorre mediante contrato, não é mediante lei, nada mais é do que uma delegação do serviço público para o que a gente chama de concessionário de serviço público, concessionário de serviço público, permissionário de serviço público ou autorizatário de serviço público. Então, olha só, essa descentralização por colaboração é a delegação de serviço público, anota isso, é a delegação de serviço para entes privados, para pessoas jurídicas privadas. Perceba que essas entidades aqui, esses entes, eles são pessoas jurídicas de direito privado, são empresas que, por contrato, conseguem prestar determinado serviço público. Agora, olha só, nesse caso, quando se delega esse serviço público,
o que se delega é a execução. Nunca se delega a titularidade. Anota isso. Nesse caso, o que há de delegação, o que é delegável é a mera execução do serviço público. A titularidade, porque todo serviço público, ele tem a execução e a titularidade. A titularidade é quem tem poder de executar. A titularidade é quem tem poder de normatizar aquele serviço. Então, a titularidade do serviço público, ele nunca pode ser delegado. O que é delegado na descentralização por colaboração é a execução material do serviço público para entes de natureza o quê? Privada. E não esqueça que essa delegação, ela sempre será contratual. Ela sempre ocorrerá mediante o quê? Contrato. E existe também a descentralização territorial, também chamado de descentralização o quê? Geográfica. Nessa descentralização territorial, olha como é que ela funciona. Mediante lei, tá? E aqui você tem que saber que é mediante lei complementar, mediante lei complementar, a União, ela cria o que a gente chama de território federal. Então, professor, a descentralização territorial ou descentralização geográfica, ela nada mais é do que a União criando os territórios federais? Sim. Atualmente, não existe nenhum território federal dentro da República Federativa do Brasil, mas a própria Constituição atribui à União a competência de criar esses entes, esses territórios federais. Agora, olha o detalhe. Essa criação, ela é por lei e não é qualquer lei. Essa criação, ela ocorre mediante lei complementar. Essa criação, ela ocorre mediante lei complementar. E, salvo engano, não sei se você lembra disso, mas todo assunto ele é competência de lei complementar, ele não pode ser tratado por medida provisória, ele não pode ser tratado por lei delegado, ele não pode ser tratado por lei ordinária. Aqui há o que a gente chama de competência privativa em lei. Então, para a União criar territórios federais, isso somente se dará mediante o quê? Lei complementar federal. Beleza? Então, estas são as três formas de descentralização. E olha o detalhe. E aqui, independente da centralização ser por função, por colaboração ou por territorial geográfico, nesse caso, não há o que se falar em relação de hierarquia. Anota isso. Não há o que se falar em hierarquia ou não há o que se falar em subordinação. Por quê, Caio? Porque nesse caso que vai haver o que a gente chama o quê, pessoal? É uma tutela ou controle finalístico. Tutela ou controle finalístico. Detalhe, esse termo tutela ou controle finalístico também pode ser chamado na sua prova de quê? De supervisão ministerial. Tranquilo? Beleza? Pessoal, até aqui eu acredito que eu consegui ser bem claro nessa estrutura jurídica da administração pública. Lembre-se que há uma divisão entre a administração direta, a administração indireta. O processo que se cria os entes da administração indireta é um processo por descentralização legal. Beleza? Então, a gente vai finalizar esse bloco em que a gente falou sobre toda a estrutura jurídica da administração pública. Beleza? Então, até mais. Continue estudando, continue resolvendo questões, faça resumo e seu resultado em breve virá. Até mais.